lá de ter diversos, não? Já todos, acho que Não tem problema. mas se tem algumas coisas Vamos estar. continuamos muito Ela não sabe. ainda não trabalha. Ok. Muito boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham a partir daí de casa. Boa tarde para quem nos acompanha no período da tarde, dependendo do fuso horário. E muito bom dia para quem nos acompanha no período da manhã. Eu sou o Manuel Vitorino José, mais conhecido por Josué, e serei o teu companheiro nesta live que tem um propósito extremamente importante e um significado muito elevado para a minha vida. Ele pode apresentar as suas credenciais. Né? Olá, boa noite. Daqui quem vos fala é o Manuel Frazão. Sou estudante de arquitetura. Também serei sua companhia nessa live, onde vamos abordar alguns assuntos pertinentes e relevantes que acho que vai te cativar e vai te interessar. Pois, permita-me lembrar a todos que nos acompanham a partir daí de casa que o Clube do Livro Teor Diversos está a levar a cabo a primeira temporada denominada Quem Lê Nunca Está Sozinho. Esta temporada tem a duração de 4 meses e teve início no dia 1º de dezembro de 2023. O livro que estamos lendo, ou que demos início enquanto Clube do Livro, o primeiro livro selecionado foi o livro intitulado Uma Vida Sem Limites, de Nicholas James Vuitzic. O objetivo central desta live consiste na nova dinâmica que o Clube do Livro assumiu. Em cada sábado, diferentes membros ou diferentes inscritos no Clube do Livro estarão cá para comentar a respeito do que têm percebido das suas leituras, a respeito das suas experiências enquanto leitores. Neste sábado, me encontro eu, Josué e o Manuel Frazão. No próximo sábado e no próximo sábado estarão cá os outros 2 membros para irem apresentando as suas percepções a respeito desta obra fantástica que é Uma Vida Sem Limites. Pois bem, antes mesmo de nós entrar no núcleo duro da mensagem que nos trouxe cá hoje, permitam-me fazer uma pequena publicidade a respeito dos 3 projetos sociais que serão levados a cabo no mês de dezembro na nossa cidade e que acreditamos ser um projeto que terá impacto social, que tem um objetivo muito transformador e que acredito que as sociedades poderão usufruir dela ao ter algum proveito. O primeiro projeto que eu passo a citar é o plano de férias do Clube do Livro Literário do Namibe. Este plano de férias consiste no período em que as pessoas ou os menores estiverem de férias, para não ficarem em casa a simplesmente numa vida boêmia e a perder, porque quem não está a agregar está a perder. Então este projeto consiste em criar atividades recreativas, educacionais, para manter os menores concentrados, para manter os menores envolvidos em uma atividade produtiva, como leitura, visitas guiadas, etc. Este projeto é do Clube Literário do Namibe e terá início no dia 18 a 26 de dezembro, que é o período das pausas. O segundo flyer fala de um projeto
Namibe para Cristo. Namibe para Cristo é uma organização religiosa ou cristã, não é? Que está a levar a cabo um congresso de formação e capacitação dos cristãos, mas essa capacitação é puramente voltada para as missões e para o Evangelho. Amanhã, dia 10 de dezembro, eles estarão tendo uma atividade no Cine Teatro, e nós todos somos convidados a participar. Eu acredito que é uma atividade que tem um papel importante na nossa sociedade. O último panfleto que eu posso citar é o momento da quarta dimensão. O momento da quarta dimensão tem como tema transformação mental para os desafios de 2024. É um tema extremamente interessante na medida em que pode suscitar questões interessantes para aquele que estiver na atividade, como por exemplo, como eu posso enfrentar os desafios de 2024? Como eu posso encarar os monstros que eu não derrotei em 2023, em 2024? Eu acredito que essa atividade tem um caráter muito, mas muito importante na vida do indivíduo que se quer projetar de forma diferente no ano seguinte. Então, somos todos convidados a participar e essa atividade terá lugar na Casa das Associações Desportivas no dia 17 de dezembro, pelas 14 horas e 30 minutos. Pois bem, terminando essas apresentações a respeito dos 3 projetos que acreditamos ser de muito impacto para a nossa sociedade, eu vou fazer uma pergunta que acredito que já se espera aí em casa que eu faça no meu colega de painel. Eu pergunto para si, Manuel. Quem lê, de fato, nunca está sozinho? Eu acredito que a pessoa que lê, ele nunca está só. Há vários testemunhos, há vários relatos de muita gente que a leitura ou um livro, um bom livro, acaba sendo um bom companheiro. Há momentos que a gente está sozinho e a gente pega um livro, acaba sendo um companheiro naquele momento que você está sozinho. E nós sabemos que o livro contém um conhecimento. Existem 4 pilares de conhecimento, que é o conhecimento empírico, conhecimento científico, conhecimento teológico e conhecimento teológico. E através dos livros nós conseguimos buscar essa capacitação. E dentro do livro, quando você lê um livro, você pode buscar livros se você um livro técnico, para você se capacitar, para você ser técnico. Você pode buscar livros espirituais como a Bíblia ou livros relacionados ao Evangelho para você buscar, ou seja, se alimentar da tua vida espiritual. E você pode buscar, ter companhia de livros filosóficos para você refletir sobre a vida, a sociedade e demais coisas. Eu acredito que sim, que livro, quem lê nunca está sozinho, e livro é um grande companheiro. E até eu dou um testemunho, um dos primeiros livros que eu li na minha vida, que é um livro de Ben Krause, um neurocientista, um médico, que é o primeiro homem a separar 2 pessoas, 2 gêmeos siameses, pessoas que nascem com a cabeça colada. E quando eu li aquele livro me deu um propósito. A partir daquele livro eu entendi que a vida, quando você... Eu estava vivendo um momento que eu não tinha propósito de vida. Mas quando eu li aquele livro acabou sendo um estado da minha vida, por causa da vida daquele homem, que é um homem negro, que nasceu nos Estados Unidos num momento de segregação racial. E um homem que era pobre acabou se tornando o primeiro homem a separar 2 pessoas que nascem com a cabeça colada, ou gêmeos siameses, e realizar isso. Então eu vi que se aquele homem consegue, pobre, que não tinha pai do seu lado, só tinha sua mãe e seu irmão, então aquele livro acabou sendo uma grande companhia para mim. Então, se você buscar o livro ou conhecimento através dos livros, você nunca vai estar sozinho, acaba sendo um grande companheiro. Fantástico. E um comentário rápido: eu não li o livro deste autor, no entanto ouvi o filme. Sim. Fantástico. Yeah. Ora, quem lê nunca está sozinho. Há dias eu li um texto no Facebook
de um poeta espanhol, escreveu muita coisa. Mas em resumo, no final ele escreveu: quem tem um livro nunca está sozinho. Tanto possuir um livro quanto ler um livro, acredito que seja uma boa, bela companhia para qualquer um. Concordo. Ora, adentrando no cerne do que nos trouxe hoje nós vamos falar de um livro muito importante, um livro com bastante significado. Um livro que fala da vida de um homem, como posso dizer, um homem extraordinário, que desafiou a ordem natural das coisas. E o seu nome é Nicholas James Vucicic. Nicholas James nasceu no dia 4 de dezembro de 1982. Ele é um evangelista cristão australiano-americano e orador motivacional de ascendência sérvia. Nicholas James nasceu sem pernas e braços. Nicholas James foi diagnosticado com uma síndrome rara denominada síndrome de tetramelia, ou síndrome de tetramélia. O termo vem do grego tetra, 4, melia, que significa malformação no desenvolvimento dos membros. Isso. Nicholas James, desde 2012, ele é casado com sua esposa, ele tem 4 filhos e, por sorte, são 2 casais. Uma menina, 2 meninas e 2 rapazes. Nicholas James, ele é autor de 8 livros, talvez seja demais, mas com base nas pesquisas que eu fiz, talvez ele tenha escrito mais, mas com base nas pesquisas que eu fiz, ele escreveu 8 livros. Ele é autor de 8 livros fantásticos. E eu pergunto para si, ou Frazão, né? Vai matar mais tarde, né? Ouvindo essa semi-biografia de Nicholas James Vucicic, né? O que te vem à mente? Olha, por acaso, esse livro é muito fantástico. E a autobiografia do Nicola é muito fantástico. Nesse caso, Nick, né? Todo mundo chama de Nick. E a primeira vez que eu vi o Nick foi, acho que na TPA passou um spot assim no telejornal, a falar da vida dele, que ele é filho de um pastor dos Estados Unidos, e mostrando assim, tipo, um homem que nasceu com praticamente sem membros, sem nenhum dos membros, tanto inferior e superior, sem nenhum dos membros, a fazer coisas incríveis que até pessoas que têm os membros não conseguem realizar. Eu acho isso fantástico, E aquele vídeo que apareceu no telejornal, depois eu fui buscar e descobri que ele também é palestrante motivacional, que ele viaja ao mundo contando o seu testemunho, né? O que, apesar das incapacidades que ele tem física, a limitação dele é só física, mas ele mostra que a única coisa que ele não tem, se calhar, é só os membros, mas ele, apesar de não ter os membros, isso não limita de fazer coisas para além do que a gente, se calhar, poderia pensar: uau, esse cara é um deficiente, ou seja, ele tem algumas debilidades, ou seja, não tem os membros, mas ele consegue realizar desporto, nadar, jogar futebol, fazer corrida de barco, coisas incríveis. E ainda assim ele não se abala, apesar da sua limitação física, ele não se abala. Ele foi atrás dos seus sonhos, realizou seus sonhos, conseguiu casar, uma coisa que você falaria: uau, como é que esse cara ia conseguir uma esposa, conseguiu realizar filho. Eu acho isso incrível. Então, a autobiografia desse cara, eu acho que nos motiva, né? Também nós que não temos essas limitações físicas, a realizar nossos sonhos, a realizar aquilo que nós desejamos, ou ir atrás dos nossos objetivos. É isso. Simplesmente impressionante, ouvir essa história, ouvir mais um resumo, né, da grande história de Nicholas James. Pronto, é neste momento em que nós vamos entrar numa fase muito interessante, como todas as outras que passamos, em que faremos os comentários a respeito dos tópicos e subtópicos que nós lemos e as percepções que tivemos, os horrores que tivemos ao ler o livro, os gostos e os desgostos, as críticas que fizemos, os elogios que fizemos, e etc, etc.
Esta é a função do leitor. Então, o tópico que eu vou comentar tem como tema, é o capítulo 1 do livro de Nicholas James. Ele escreve: se você não consegue um milagre, torne-se um. Repito, se você não consegue um milagre, torne-se um. Esse é o tema do capítulo 1 que eu vou comentar hoje. Eu quando cheguei nessa fase do livro, eu fiquei tipo, uau! Como é possível um homem, sendo um homem, tornar-se um milagre? Pronto, esse talvez seja mais um guru da internet que quer meu dinheiro, ou que quer a minha atenção, ou talvez queira mais likes. Mas eu tive que abandonar esse tipo de pensamento porque Nick era, na verdade, um indivíduo muito incapacitado. Tive que pensar mais profundamente o porquê dessa afirmação, do porquê, se ele não conseguiu um milagre, porquê que ele acreditou que ele podia tornar-se um. Como uma pessoa chega a se tornar um milagre? E eu li o capítulo e eu cheguei a 3 conclusões. Nicholas James nos passa uma ideia de que existem 3 condições para um indivíduo tornar-se um milagre. O primeiro é a crença em Deus. O segundo, tomar uma decisão e agir. O terceiro é o apoio social. Mas por quê? Por que a crença em Deus como primeira condição para tornar-se um milagre? Porque Nicholas James, sendo cristão, numa visão teocêntrica, ele tem uma visão teocêntrica da realidade, ele crê que Deus está no centro de tudo e que nada na vida dele pode acontecer sem que Deus permita. É extremamente fundamental para ele acreditar que Deus abençoa este seu objetivo. Então ele cumpre essa condição de forma clara. Deus, ele crê em Deus e que Deus abençoa o objetivo dele. Ora, a segunda condição fala sobre tomar uma decisão e agir. Eu imagino Nicholas James em um momento tétrico da sua vida, em uma fase dura da sua vida, em uma fase em que ele não se vê, ele se reconhece de frente dos demais, ele não consegue se imaginar mais do que um peso para as outras pessoas. Ele não consegue imaginar uma vida, talvez, tendo uma esposa. Ele não consegue se imaginar uma vida, talvez, com uma carreira profissional. Eu acredito que quando ele chega nessa fase da juventude, ele fica a se perguntar, o que será de mim? E ele tem uma escolha. Ou tomar uma decisão que vai lhe projetar, ou tomar uma decisão que o vai abater. Ele pode desistir da vida. Nós temos o arbítrio, ele teve o arbítrio de escolher por esse caminho. Mas eu imagino em um momento de profunda reflexão ele se fazer por questões que eu achei extremamente interessante, que eu até tive que anotar, porque só de imaginar aquilo chamou-me a atenção, aquilo atormentou-me enquanto eu lia e interpretava as palavras de Nicholas James. Nicholas James ficou, eu imagino ele no seu quarto sozinho, a refletir e a se questionar, tipo, nasci sem braços e pernas, ok, mas isso me dá o direito de não aprender a escrever? Yeah. Nasci sem braços e pernas, ok, mas isso me dá o direito de não aprender a nadar. Nasci sem braços e pernas, ok, mas isso me dá o direito de não aprender a andar de skate, de surfar. Nasci sem braços e pernas, ok, mas isso me dá o direito de não sonhar com uma vida extraordinária, com uma vida de sucesso. Aprendemos, quando estudávamos contabilidade, que existem 2 tipos de pergunta. A pesquisa de identificação do problema e a pesquisa de solução do problema. As questões que Nick se fez são questões para se achar a solução do problema. São questões que levam o ser humano a tomar uma atitude. São questões que movem o comportamento do homem. São questões centrais e determinantes para sair de uma situação para outra. E Nicholas James, embora ele não tenha escrito as perguntas que eu tenha dito no seu livro, ele as responde de forma clara, que eu passo a citar palavra por palavra. Ele diz que nascer limitado não me impede de sonhar com uma vida além dos meus limites físicos. Isso. Você consegue imaginar que nascer sem braços, sem pernas e ainda assim crer que é possível, como dizia o Igor Braulio, é possível viver uma vida além dos teus limites? Vocês acreditam que é possível? Eu não acreditaria se estivesse próximo de Nicholas James, eu ficaria extremamente atormentado. Imaginamos aqui que Nicholas James, quando se faz esse tipo de questões e ele declara para si mesmo que ele pode ir mais além dos seus limites físicos, ele acabou de tomar uma decisão e caminhar em direção ao seu novo objetivo.
E ele cumpre a segunda condição para o indivíduo tornar-se um milagre: tomar uma decisão e partir para a ação. A terceira condição para o indivíduo se tornar um milagre é o apoio social. E é extremamente importante, porque eu estive ontem a partir a cabeça, na minha casa, a tentar entender este livro. Como é que o indivíduo como ele chegou onde chegou? E eu percebi que a base para Nicholas James ir onde ir, além da crença em Deus, além da própria autodeterminação insana, consistiu no apoio que as pessoas ao redor dele lhe deram. E isso dialoga com o que Bauman nos ensina. A sociedade tem o poder de reprimir o homem, impedir que ele saia onde está ou projetar o homem. É isso. E ele teve a sorte de nascer no meio de pessoas que o amam, no meio de pessoas que de fato querem o seu bem. Então, quando ele disse família, eu imagino ele reunindo com a família: família, eu quero aprender a nadar. A família se chocou, tipo, vamos aprender a nadar como? Mas a família lhe ensinou a nadar. Se tu ires no YouTube, tu vais encontrar os vídeos de Nicholas James a nadar. Eu sou um homem com braços de perna, não sei nadar, não sei surfar, não sei andar de skate. E Nicholas James faz isso tudo extraordinário, mas ele fez isso tudo porque as pessoas ao redor, repito, as pessoas ao redor o ensinaram, estiveram lá para ele, porque se ele não tivesse as pessoas do lado dele, definitivamente ele não seria quem é hoje. Nicholas James hoje viaja ao mundo pregar a mensagem da esperança, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, mas a mensagem que eu acredito que impacta definitivamente os ouvintes é a sua própria história de superação. Como alguém que padece dessa síndrome pode ser tão feliz como ele é e ser tão realizado. Só para termos a noção, Nicholas James ele já palestrou para um público de mais de 110 mil pessoas. Uau. Já teve com mais de 20 presidentes, incluindo primeiro-ministros, isso para os regimes de países parlamentaristas. Nicholas James é uma pessoa extremamente realizada, o seu ministério é extremamente abençoado. E é nesse momento que ele conclui a terceira condição para um indivíduo tornar-se um milagre: receber o apoio social. Então eu acredito que é possível, na visão de Nicholas James, um indivíduo tornar-se um milagre. Para isso tem que obedecer os 3 requisitos: a crença em Deus, tomar decisão e agir em direção ao seu propósito e, finalmente, ter o apoio social. Eu passo a palavra ao meu camarada, companheiro de painel, Manuel Frazão. Sim, realmente Nicolas é uma pessoa incrível, a sua determinação, uau. E só para dizer que, apesar dele alcançar isso tudo que ele alcançou, o seu começo nunca foi fácil. Ele teve o começo, só desde o seu nascimento, a sua mãe e o seu pai fizeram toda a consulta possível, fizeram todo tipo de consulta para ver se alguma anomalia com a criança, mas infelizmente os médicos, ou feliz ou infelizmente, os médicos não conseguiram diagnosticar nada. E parecia tudo normal, mas no dia do seu nascimento houve um choque. Por isso que no seu livro, no segundo tema, ele fala Uma Vida de Valor, onde ele explica como é que foi o seu começo. E houve um choque, porque a mãe dele não esperava nada disso, e a mãe dele é uma parteira, uma enfermeira parteira, que tomou todo o cuidado possível para que não tivesse nenhuma anomalia com o bebê. Mas no dia do seu nascimento, os médicos, normalmente quando alguém nasce, né? Quando alguém nasce, a primeira coisa quando há a gestação é entregar a mãe. Eu vi uma anomalia naquele momento no hospital. Quando ele nasce, os médicos se calaram, as enfermeiras, houve um silêncio na sala. E o pai dele entrou em choque, e a mãe dele esperava alguma reação dos médicos, das pessoas que estavam lá naquela sala. E como ele nasceu com uma deficiência, as pessoas não queriam lhe entregar a criança. A primeira reação que tomaram é tirar a criança da sala, e a mãe sem entender nada, se há alguma anomalia com a criança. Então, e nós podemos ver que o seu princípio nunca foi fácil. E quando a mãe descobriu que ele tem o pai dele descobriu que tem algum tipo alguma anomalia com a criança, que é a deficiência na qual ele nasceu, e também a sua mãe, depois, por ser enfermeira, descobriu que há uma anomalia dentro da sala, porque as pessoas não manifestavam uma estranheza, não queriam lidar com a criança, não sei o quê.
E quando falaram para a mãe que o seu filho tem essa deficiência, a mãe entrou em choque. E a mãe entrou em choque e entrando em choque, ela não queria receber, no primeiro momento, né? Eu acho normal no primeiro momento ser de choque. Ela não queria receber a criança, mas graças a Deus, por ele nascer num ambiente saudável, os pais dele, com o passar do tempo, conseguiram amar ele. Mas isso não mostra que o princípio dele foi fácil. Então isso também nós podemos refletir aí. Há muita gente que superou obstáculos na vida, tendo as suas limitações no começo, mas isso mostra que, apesar do seu princípio ser caótico, difícil, uma pessoa que nasceu sem nenhum dos membros, apesar disso tudo, ele conseguiu superar todos esses obstáculos. Os seus pais também entraram em choque, não sabiam o que fazer. Acho que por amar ele, eles pensavam assim: que tipo de perspectiva vai ter essa criança no futuro? O que vai acontecer com ele quando ele completar 5 anos e começar a ir para a escola? Como que as outras crianças vão receber? Será que a escola tem estrutura suficiente para receber ele? Será que é adaptável a estrutura da escola? Até nesse capítulo mesmo, ele fala quando eles mudam para os Estados Unidos, a antiga escola dele na Austrália estava mais adaptável àquele ambiente. Acho que o sistema de educação lá era muito melhor, mas quando eles chegam nos Estados Unidos, aquela estrutura não estava preparada para os receber. Então se tornou muito mais difícil aquele ambiente. Primeiro, uma pessoa que não tem os 2 membros, e segundo, uma pessoa que está entrando em outro país, outro tipo de ambiente, outro tipo de cenário. Ele tem que começar tudo de novo, e criança, do jeito que processa. Então era tipo dificuldades a dobrar, e mais, toda essa adaptação que ele soube. Por isso que nos primeiros meses ele encontrou uma grande dificuldade para se adaptar. Então isso mostra que, apesar do começo ser caótico e difícil, uma vida de valor, ele fala de uma vida de valor. Nós podemos ter um começo caótico, difícil, mas isso não implica que não determina o nosso fim, não determina o que vai ser o nosso futuro. Você acredita que, apesar de nós ter um começo tão difícil, a gente consegue superar, apesar das dificuldades e limitações físicas ou ambiental dentro daquilo do nosso cenário? Você acredita que nós podemos superar isso tudo? É como disseste no início, este livro trata da biografia de um indivíduo. É uma experiência particular, mas que claramente pode inspirar pessoas que estiverem em condições talvez menores, né? Digo, em comparação a nascer sem braços e pernas. Mas eu respondo essa pergunta com a frase de Santo Agostinho: enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. É isso. E aí no Eclesiastes 9:4 acrescenta: enquanto há vida, há esperança. Então é sobre esperança no sentido de esperançar, como nos ensina Mário Sérgio Cortella. Não é esperança no sentido de esperar e não fazer nada. É no sentido de esperar e tomar uma atitude para se superar essa dificuldade. Mas, pois, espero ter respondido a pergunta. Aqui no Facebook, né, Tiago fez uma questão extensa e eu vou tentar ler para todos nós. Ele diz: Nick disse que queria ser aceito, mas sentia que não era. Queria se encaixar, se ajustar, achar seu lugar, mas não conseguia. Deu de cara com a parede. À minha frente havia uma montanha de dificuldades. Seu coração ficou apertado de tanta dor. Essa é para o Josué. Qual é o seu comentário acerca desta afirmação? A aceitação dos outros é essencial para o nosso progresso e sucesso. Questão interessante, extensa, mas é uma questão extremamente interessante. Porque eu acredito, e não acreditei do nada, a partir das leituras que eu tenho feito do livro Aprendendo a Pensar com a Sociologia, de Zygmunt Bauman, ele deixa claro que é uma relação de nenhum indivíduo está isento da influência social, tanto para o bem quanto para o mal.
essa relação de dependência determina se a sociedade vai nos projetar ou vai nos derrotar. Então eu acredito que Nicolas James foi abençoado por uma sociedade grandemente inclusiva e isso lhe permitiu mesmo, apesar da sua própria grande autodeterminação, lhe permitiu superar essa angústia, essa solidão e ir mais longe, influenciar e impactar outras vidas. Espero ter respondido a pergunta do Tiago na internet. E, claramente, se alguém tiver uma outra questão, enquanto nós explicávamos aquilo que percebemos, pode também perguntar, está à vontade. E para dizer que nós não comentamos nem sequer 20 ou 10% deste livro. Basicamente, só comentamos 4 ou 5 páginas deste livro. Yeah. Então, para dizer que no próximo sábado, tanto no pós-próximo sábado, os outros integrantes viram cá, explicaram o que perceberam, explicaram o que detestaram, partilharam o que gostaram, porque ele era sobre isto. Ele era sobre nos dar bases para nós conseguir pensar criticamente. Então é para isso que o Clube do Livro da Teor Diversos existe e nós queremos claramente que é possível. Ele fez mais uma pergunta. Tiago fez mais uma pergunta, só que dessa vez é para ti. Podes ver. Ele diz que Nick disse: meus pais são cristãos devotos, mas depois que nasci sem os braços e sem as pernas, se perguntaram o que Deus tinha em mente ao me criar. O que vocês acharam desta afirmação? Essa é para si. Acho que, né? Quando ele nasce, acho que, como os pais dele são devotos, acho que é um choque. Que você se questiona, que mal fiz a Deus para que isso aconteça. Extremo, é verdade. Mas eu acredito em alguma coisa. Tudo o que acontece, acontece por um propósito. Acho que se Deus fez que o Nick nascesse dessa maneira, é para transformar a vida, é para impactar pessoas. Deus mostrou que eu vou te tirar a limitação física, mas eu posso fazer de você um grande homem, mesmo sem essa capacidade física, ou seja, sem teus membros, ainda assim vou te fazer você realizar coisas grandes. Acho que a limitação dele é só mesmo de membro, mas ainda assim física ele também não tem, porque ele consegue fazer coisas, mesmo com a sua deficiência, ele consegue nadar, coisa que nem... Eu conheço muita gente que tem membros, não consegue nadar, não consegue praticar desporto, não consegue... ele tem uma grande oratória, consegue cativar. Se você vê as palestras dele, ele consegue cativar o público, ele consegue se comunicar para várias pessoas. É uma coisa tipo, Deus lhe tirou, né, não lhe deu os membros, mas lhe deu outros talentos. Ele aflorou nele outros talentos. E também a sua determinação. Acima de tudo, a sua determinação. Ele não se limitou. Ele foi muito além do que se sabe. Nós sabemos o conhecimento, às vezes também tem um grande perigo, que limita a pessoa. Você sabe que eu só posso, por exemplo, não tenho um braço. Por exemplo, há dias eu vi um vídeo no YouTube que me chocou. É de um jogador americano que joga na high school, a jogar basquetebol, só tem um braço. Até onde eu sabia, alguém que tem só um braço não podia jogar basquete. E ele é o pivô principal da equipa dele. Muitas das vezes as pessoas nos colocam em capacidade. Eu falo, você não pode achar que você deve ser um coitadinho. E o Nick nos mostra isso. Apesar da sua deficiência, nós conseguimos realizar coisas extraordinárias na nossa vida. E muitas das vezes, a biografia do Nick mostra que qualquer homem é capaz de realizar qualquer coisa dentro daquilo que Deus determinar. O nosso limite é só Deus. Se Deus colocou uma barreira, assim sim. Mas se não existir essa barreira, Deus, você é capaz de determinar e alcançar qualquer coisa que você desejar. E você consegue. Você pode ser a pessoa mais limitada do mundo. E você consegue. Eu até gosto de dar testemunho de um jogador americano que todo mundo conhece, que é popular e jogava nos Lakers, Kobe Bryant. O Kobe Bryant, até os seus 12 anos, ele era um dos jogadores mais fracos da sua equipa. Mas ele disse, eu tenho que ser bom nessa coisa. Eu tenho que ser bom nessa coisa. Eu gosto desse desporto, eu tenho que ser um dos melhores. Ele começou a imitar o melhor. Quem? Michael Jordan.
e ele se tornou hoje em dia, quando você fala dos 3 melhores jogadores de sempre, você sempre vai citar o Kobe Bryant. Porque ele não colocou barreira, ele disse: eu vou ser um dos melhores jogadores dessa liga. E ele conseguiu ser. Então, apesar das suas limitações, nós conseguimos, apesar das nossas limitações, nós conseguimos, e o Nick é a grande referência nesse quesito. O Nick é a grande referência nesse quesito. E eu acho que não existe barreira que possa... por causa do testemunho dele, eu acho que não existe... Se ele conseguiu, a gente consegue também. Alcançar qualquer coisa que a gente quiser. De fato. Mas a questão que fica é: há limites para Deus? Acho que essa é a questão central. Há limites para Deus? Ricardo na internet, Ricardo Herculano, fez uma questão extremamente interessante que eu vou ler para todos nós. Ele diz que Nicholas James foi abençoado por uma sociedade na qual foi aceito. Esta foi a minha fala ao longo da live. E ele questiona: então a aceitação de um ser depende fundamentalmente da sociedade em si ou da mentalidade, persistência e coragem deste mesmo ser? Pergunta extremamente importante. É o mesmo que dizer que o teocentrismo explica tudo e o antropocentrismo também explica tudo. Imagina que numa visão teocêntrica tudo depende de Deus e o homem simplesmente atua como um figurante. Numa visão antropocêntrica existe a suposta morte de Deus e o indivíduo assume a responsabilidade dos seus atos e, consequentemente, tudo que lhe sobrevém é a responsabilidade dele. Mas Nicholas James, em particular, não era tão teocêntrico nem tão antropocêntrico. Ele acreditava que se Deus concordar, podia ser possível ou poderá ser possível. Ou seja, não depende só da força de alguém para se projetar na sociedade. Há uma relação de dependência. Tu, Ricardo Herculano, ou qualquer um, que acreditar que pode fazer tudo ou alcançar os seus objetivos sem o suporte social é, na verdade, uma utopia. Por mais micro que seja o apoio social, para você se projetar, vai precisar sempre de 1, 2, 3 ou 4, 5 pessoas. E o Nick não foi exceção. Não basta simplesmente estar determinado para alcançar os teus objetivos. Repito, é importante que a sociedade, que as pessoas ao teu redor apoiem o teu objetivo ou o teu propósito, porque sem apoio ninguém, absolutamente ninguém, chega a lado nenhum. É nisso que acredito, é nisso que Nick me fez acreditar com base na leitura e na interpretação da leitura que fiz. Pronto, não sei se há mais perguntas na internet e assim nós encerramos essa transmissão. Encerramos essa transmissão que eu acredito e espero que tenha sido muito interessante para vocês, que tenha sido uma live com significado, que tenha causado interesse em ti que ainda não fazes parte do clube, ou mesmo que não fazes parte, não tens notado a importância dos livros. Eu espero que esta live tenha causado alguma coisa em ti, ou um horror, ou talvez um prazer de começar a ler. Espero que não seja uma live sem significado. É nisso que eu acredito, e este foi o propósito da live, além de explicar e motivar outras pessoas a ver a importância da leitura. Muito obrigado por nos acompanharem, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado por todos que assistiram. Só digo que sem vocês, sem o vosso apoio social, a nossa determinação, nós não conseguiríamos realizar esse projeto. Muito obrigado por tudo. Acho que é tudo, acho que o mais essencial, nós te convidamos você a fazer parte desse projeto, poder compartilhar, dar like e também nos acompanhar e divulgar o máximo que você puder. E se junte a nós, comece a ler, procura um livro na qual você se identifique. Nós trouxemos aqui um livro de motivação para te estimular você a começar a ler. E espero que você comece a partir desse livro, para quem não lê, e quem já lê, que continue a ler, busque mais conhecimento, não importa se o livro é filosófico, livro espiritual, livro social, livro de todas as áreas. O que nós queremos é refletir sociedade, criar um clima, uma atmosfera boa para a sociedade e as pessoas
aumentar o seu intelecto, estimular a mente. É isso que nós queremos. Então, faça parte desse grande clube e continue a ler. Acho que vai ser bom para todos nós e para a nossa sociedade. Quem lê nunca está sozinho. É isso.